O Governo decidiu afrontar o Presidente da República e insistir no aumento dos descontos dos funcionários públicos e pensionistas do Estado para a ADSE para 3,5%. Tudo em nome dos compromissos assumidos com a Troika. O diploma foi enviado para o Parlamento para ser aprovado pela maioria. Foi a primeira vez que o atual Governo e o Presidente da República se desentenderam. Para não colocar em causa os compromissos assumidos com os credores internacionais, o Governo preferiu ir contra o chefe de Estado. E depois de Belém ter anunciado o veto político à medida que altera o valor dos descontos para a ADSE, ADM e SAD, o primeiro veto político de Cavaco Silva a este Governo, a equipa de Pedro Passos Coelho voltou a enviá-la para o Parlamento, exatamente nos mesmos termos a que Cavaco se opôs. Agora, mesmo que o Presidente volte a vetar a iniciativa, se a Assembleia insistir, a lei entra mesmo em vigor. O Ministro da Presidência reconheceu que o Governo não o fez de ânimo leve e adianta que informou previamente Cavaco Silva da decisão. Luís Marques Guedes diz que se estas medidas não forem adotadas, a 11ª avaliação não fecha e lembra que o país está há 2 meses de concluir o programa de ajustamento e que o cumprimento das metas é condição para a sua conclusão. Com Belém, o Ministro garantiu que se mantém o bom relacionamento e que há respeito integral de parte a parte. E ao que apurou o económico, Cavaco, por seu lado, também terá compreendido a decisão do Executivo. Assim sendo, o diploma deixa de ser um decreto-lei do Governo e passa a ser uma proposta-lei. O conteúdo é o mesmo, mas a diferença é que, aprovando esta proposta pelo Parlamento, o Presidente não a pode vetar definitivamente. Ou seja, se for o decreto-lei do Governo, a medida tem que ser abandonada ou alterada depois de um veto político. Mas, se o mesmo acontecer a um diploma que venha do Parlamento, pode ser reenviado para Belém e à segunda tem de ser promulgado. Ainda assim, a forma como tudo aconteceu não é indiferente e este será sempre um caminho mais longo e demorado. A Troika tem a garantia que a medida, que tinha como objetivo compensar o chumbo do Tribunal Constitucional à convergência das pensões da Caixa Geral de Aposentações com as da Segurança Social, entrará em vigor, mesmo contra a vontade do Presidente. Mesmo não sendo aplicada de imediato e, por isso, resulta numa receita mais baixa. É que, segundo os cálculos da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, a este chumbo, que põe em perigo cerca de 183 milhões de euros, podem juntar-se outros 316 milhões caso o Tribunal Constitucional chumbe a nova SES, depois da oposição pedir a sua fiscalização sucessiva. Se assim for, o buraco aberto na execução do Orçamento do Estado para 2014 pode chegar perto dos 450 milhões de euros. São convidados deste Conselho Consultivo Rogério Fernandes Ferreira, Mário Caldeira Dias, Avelino Jesus e António Gaspar. Muito bom dia a todos. Rogério Fernandes Ferreira, começo por si, por este manifesto. As reações ao manifesto acabaram por ser bastante polémicas e até notou-se alguma crispação geracional relativamente ao documento. Justifica-se de facto que nesta altura se esteja a falar em reestruturação de dívida? Eu, do meu ponto de vista, acho que o momento escolhido foi bastante inoportuno, ainda que do ponto de vista material e substancial, acho que temos todos que reconhecer que o manifesto tem razão, ou seja, vai ser muito difícil pagar a dívida nestas condições. Só acho que o momento escolhido para dizer isso é um pouco inoportuno, uma vez, um pouco não é bastante, porque estamos muito perto de maio e, portanto, julgo que não é um momento adequado para escolher isso. Embora também compreenda, do ponto de vista político, o momento, estamos à porta de eleições europeias e provavelmente a justificação que se vai dar para o manifesto, ou que se tem dado, é de que justificará também uma discussão mais alargada no seio da União Europeia, em virtude também das eleições. Mas, de facto, em termos de momento, do ponto de vista externo, Portugal, se de facto fosse levado a sério nas instâncias políticas europeias, Portugal, digamos, os nossos criadores dirão que andamos aqui numa política de zigue-zague e que não honramos os compromissos que assumimos. Por outro lado, esta dita reestruturação da dívida tem vindo a ser feita de alguma forma discreta, através do IGCP, através também do BCE e da União Europeia, com negociações que a Ministra das Finanças e o anterior Ministro têm feito. Portanto, eu diria que, do ponto de vista material, obviamente que as dificuldades são enormes para pagar a dívida nestas condições. Acho que o momento político, o momento escolhido para anunciar externamente
Este manifesto compreende-se do ponto de vista político, mas acho bastante inoportuno sob estes outros pontos de vista. Esta opção, Mário Caldeira Dias, muito bom dia. Esta opção por ter apresentado nesta altura este manifesto e usar essa justificação das eleições europeias é uma justificação que colhe credibilidade, já que, como dizia o Rogério Fernandes Ferreira, de facto tem havido reestruturações de dívida. Houve aqui algum oportunismo também do lado de quem subscreveu este manifesto? Não, eu julgo que as pessoas são bem intencionadas, não é? Eu, pessoalmente, preferia que essa questão tivesse sido colocada depois de termos saído do período de resgate. Faria diferença em termos práticos? Não faz diferença porque os mercados também sabem, quer dizer, no fundo o que conta é quem toma a decisão. Também não podemos empolar isto demasiado porque isto é uma democracia, os cidadãos têm o direito de se organizar para manifestar os seus pontos de vista e os mercados sabem distinguir, julgo que são países que estão habituados à democracia e sabem distinguir o que constitui a manifestação natural e espontânea de grupos de cidadãos e aquilo que constitui verdadeiramente o quadro decisional, que é esse que interessa. E, portanto, julgo que a questão por aí não terá grande importância. Agora, de facto, na substância, eles têm razão. Porquê? Porque se nós quisermos isolar a dívida que vai para além dos 60%, que é aquela que está no Tratado de Maastricht como limite, até serve como critério de responsabilidade. Toda a dívida acima do que está no Tratado é irresponsável nessa perspectiva. Portanto, essa dívida, se quiséssemos, grosso modo, seria metade da dívida, mais ou menos, são 100 mil milhões de euros, a dividir por 20 anos dá 5 mil milhões a cada ano. Fora os juros, não é? Inclusivamente, há um pico, há uma concentração da dívida até 2021. E em 2017 é um ano difícil. Há pessoas que falam, que dizem que se houvesse um crescimento de 4% ao ano, que as coisas podiam ser pagas e seria sustentável. Bem, mas não está no horizonte uma taxa de crescimento. O que nós vamos entrar, provavelmente, é aquilo que diz o Krugman, que é a recessão do crescimento económico. Nós, na década passada, crescemos a 0,7% ao ano. Portanto, e não é muito provável que as taxas de crescimento tenham valores muito, muito elevados. Portanto, é natural que continue nessa mediania. Mas mesmo que fosse os 4%, se eu estivesse a retirar dos 4% esse valor para pagar a dívida, automaticamente corroía as bases da própria sustentação do crescimento económico. Portanto, isto é a quadratura do ciclo e o manifesto tem razão no sentido que esta dívida será muito dificilmente pagável e vai acontecer como aconteceu. É preciso ver que a ditadura em Portugal começou com o Estado Novo por causa da dívida e eu lembro que houve crescimentos económicos muito significativos a seguir à Segunda Grande Guerra, por causa da integração na EFTA, a abertura dos mercados europeus, por aí fora, mas verdadeiramente o nível de vida dos portugueses só começou a crescer depois do 25 de Abril, isto é, 40 anos mais. É que esta dívida, e as pessoas julgo que não perceberam muito bem, em geral, onde é que estão metidas, não é? Vai demorar pelo menos umas dezenas de anos em que o país tem que ser empobrecido. E há uma outra situação que as pessoas também não têm reparado, para além da dívida externa, é o déficit externo. Tal como eu tenho vindo aqui a dizer muitas vezes, assim que a procura cresceu um bocadinho... Foi já importações. Ora, e o que conta para o crescimento económico são as exportações líquidas, não é? E como nós não temos nem pautas aduaneiras, nem podemos valorizar a moeda, o que resta é continuar a esmagar a procura para que as exportações não explodam, não é? E isso vai ser um drama, porque também não estou a ver saída para que isto possa ser resolvido de outra maneira. Voltaremos a discutir a taxa social única a breve trecho, provavelmente. E Vítor Gaspar no FMI, a olhar de fora. Não é bom sinal também. O facto de ele ter sido para o FMI, por muito que diga, não é bom sinal, não é? Não vão ser nossos amigos por causa disso, provavelmente. Não, mas não é bom sinal ele ter sido promovido para o Fundo Monetário Internacional. Porquê? Porque, no fundo, é a prova comprovada da ortodoxia das teses dele. Não é? Se bem, quando ele saiu, já estava um bocadinho menos convencido dela. Pois, mas é. Adelino Jesus, muito bom dia. E parte deste manifesto assenta muito numa ideia de que a Europa terá que encarar aquilo que acaba por ser descrito pelo Mário Caldeira Dias como uma realidade que é preciso encarar de frente. Portugal não é o único, com uma dívida sobre o PIB muito elevada e muito acima dos 60% imposto nos tratados. Há razões para nós acreditarmos que num futuro próximo, depois da saída de Portugal do Programa de Ajustamento, a Europa encara este problema de frente? Bem, eu julgo que sim, mas deixe-me voltar um bocadinho atrás. Eu estou radicalmente contra este manifesto e julgo que, não apenas do ponto de vista político, que este manifesto requeria uma análise política aprofundada, mas eu não tenho competência para o fazer e não consigo fazê-lo, não é? Agora, do ponto de vista económico, eu julgo que este documento é intelectualmente desonesto. E vou-lhe dar 3 razões apenas. A primeira, este manifesto, logo no primeiro ponto, na primeira página,
assume uma posição que é tradicional de muitas pessoas, nem todos os subscritores costumam dizer isso, mas basicamente o que é que nos diz o manifesto? Que o aumento da dívida pública portuguesa se terá devido essencialmente à crise de 2008. E refere até, digamos, numa linha, diz-se, eu vou citar, no binério anterior, portanto, a 2008, o peso da dívida em relação ao PIB subiu apenas 0,7 pontos percentuais. Eu quero chamar a atenção para o seguinte. Considerando os 15 países tradicionais da União Europeia a 15, quer consideremos o ponto de partida em 95, quer consideremos o ponto de partida em 2000, no período de 2008, Portugal foi o país que mais aumentou a sua dívida pública. De 2000 a 2008? Seja de 95 a 2008 exatamente, ou 2000 a quer 2008. consideramos um caso, quer outro. Né? Dos 15 países, só 4, só 5, incluindo Portugal, é que aumentaram a sua dívida pública nesse período. E os 4 países, com exceção de Portugal, aumentaram essa dívida pública nesse período de forma marginal. Portanto, Portugal foi o país que mais viu crescer a sua dívida pública nesse período. E, portanto, vir-nos dizer aqui que a crise foi a causa básica do aumento da dívida pública em Portugal, do meu ponto de vista, é desonesto. Portanto, nós temos que olhar para o período anterior e ver claramente que houve um endividamento massivo que nos trouxe à situação em que nós aqui temos. É evidente que nós não podemos negar o aumento da dívida pública em 2008, em função também dos problemas da crise Aí global. sim, atribuíveis à escalada dos juros. Claro, mas isso toda a gente foi atingido. Agora, portanto, tentar lavar o período anterior parece-me que é desonesto, e esta citação aqui, portanto, nem percebo como é que alguns dos subscritores deste documento Deixaram passar isto. Portanto, isto é desonesto. Depois, há um segundo ponto. As mesmas pessoas que agora gritam que a dívida é muito elevada são as mesmas que, no período anterior, quando muitas pessoas se pronunciaram contra o endividamento antes de 2008, nos diziam que não havia problemas. E são as mesmas pessoas que, por exemplo, façam um documento que foi muito citado recentemente, um estudo do Rogoff, que fazia uma relação clara entre o problema da dívida excessiva e o problema do crescimento. Essas mesmas pessoas, portanto, alinharam, digamos, na gritaria contra esse tipo de análises que, do meu ponto de vista, portanto, tem razão de ser. Portanto, das duas, uma, ou a dívida é um problema ou não é um problema, não é? Não pode ser um problema numas circunstâncias e não ser um problema noutras, não é? Neste momento é um problema. É um problema. De outro ponto de vista, portanto, este documento faz uma relação muito clara entre o problema do crescimento e o problema da nossa dívida. E diz-nos que, portanto, ou nós conseguimos renegociar a dívida ou não haverá crescimento. E depois faz-nos aqui alguns desenvolvimentos relativamente à forma como devemos crescer. E eu, para minha mágoa, o que vejo aqui são modelos de crescimento idênticos àqueles que nós tivemos no período anterior, que nos levaram a crescimentos de 0,7%. Em média nos últimos 10. Eu não vou citar aqui, mas, portanto, são ditas generalidades como, por exemplo, é preciso uma profunda viragem rumo a especializações competitivas geradas pela qualidade, pela inovação. Portanto, conversa fiada, portanto, que não diz nada. E, portanto, esta conversa nós tivemos nos últimos 20 anos, não é? Portanto, este documento, de facto, não consigo ter qualquer simpatia por ele e julgo que é uma perca de tempo. Eventualmente, do ponto de vista político, terá consequências que eu não consigo, portanto, não tenho... Ou para já parecem mitigadas com a reação do Presidente da República. Sim, mas nunca sabe. Mas eu, do ponto de vista político, não me atreveria, portanto, a analisar. Do ponto de vista económico, penso que é um documento radicalmente desonesto que não deve ser considerado. António Gaspar, e uma consequência, essa sim, deste documento foi que, na sequência de ser conhecido, houve uma exacerbação daquilo que tem sido o conflito geracional em Portugal, dizer os senhores que agora nos dizem como é que nós devemos sair deste buraco, são os mesmos que nos colocaram exatamente nesta situação. É uma crítica que faz sentido. Alexandre, eu não gostava de entrar por aí, porque de facto nem um manifesto é para ser analisado de uma forma analítica. O manifesto diz claramente que a dívida como está é impagável. Claramente, quer dizer, ninguém tem dúvidas sobre isso. Repare, nós para conseguirmos pagar exatamente a dívida como está, tínhamos de ter um superávit primário de 6% a 5 anos, ou o mesmo superávit primário de 3% a 10 anos. É impossível.
Ninguém vai conseguir isso. Portugal não vai conseguir isso. Portanto, logo... Sabe qual é o Logo, peso, desde logo, sabe qual é o peso dos juros da Deixa-me dívida continuar, pública? se faz favor, que eu não interrompi, deixa-me continuar. Desculpe. Portanto, A seguir já lhe dou a oportunidade de falar. Portanto, não faz absolutamente nenhum sentido. Portanto, não faz sentido porque a dívida é completamente impagável. Como está, é completamente impagável. Agora, eu discordo, e discordo frontalmente, do timing em que isto foi apresentado. É evidente que as personalidades, ou quem quer que seja, já tinham mais tempo anteriormente para, digamos, para apresentar uma solução. Aliás, eu já ando a dizer aqui há muito tempo que a dívida como está é completamente impagável. Mas tem sido renegociada ao longo do tempo. Tem sido renegociada, sim. Portanto, e o que está aqui em causa são, a dívida pública portuguesa, são mais ou menos 200 e tal mil milhões de euros. Estamos a falar cerca de 100 mil milhões, pouco mais de 100 mil milhões, o que estaria na calha, portanto, para essa renegociação. Mas renegociação, eu gostava aqui também de dar um sublinhado, não implica necessariamente que haja, digamos, haircuts ou coisas parecidas. Não é isso que o manifesto... Exatamente. Portanto, mas muitas pessoas entendem isso por esse lado. Portanto, não é não cumprir e fugir, digamos, aos compromissos que assumimos, não honrar aquilo que assumimos, mas tentar com os credores, que é como se faz na banca, portanto, como as famílias fazem na banca quando têm dificuldades de honrar os compromissos que assumiram, dizem que querem pagar, não podem pagar, é 20 anos, ou 10 anos, ou 15 anos, têm que pagar um prazo maior. Ou então negociar também com o banco, além do prazo, negociar uma taxa de juros que seja mais favorável. Porque não faz sentido absolutamente nenhum. Repare, nós os 78 mil milhões até são as taxas mais baixas que nós temos na nossa dívida, à volta de 3,5%, 3,8%. Agora, o grosso, digamos, do nosso endividamento estão a taxas muito mais elevadas. É evidente, agora diz-me assim, bom, mas a Segurança Social tem lá não sei quantos milhões, e os bancos portugueses têm lá não sei quantos milhões, se houver, de facto, uma redução na taxa de juro, por um outro lado, tem essa parte negativa, que a Segurança Social vai deixar de receber, claro. Exatamente, fundo de pensões e bancos portugueses vão deixar de receber esses valores. É verdade, isso é verdade. Agora, o que interessa ver é fazer um trade-off entre as duas situações. Portanto, quer dizer, eu não vejo absolutamente nenhum mal, agora não, neste timing profundamente o timing mais errado, lá mais para a frente, tentar... Mas aí também não há outra coisa, quer dizer, também não era sozinhos que Portugal teria que entrar. Teria que entrar com a União Europeia, teria que entrar, se calhar, com a Itália, com a França, com a Espanha, com a Grécia, com a Irlanda... Curiosamente, esses países preferiram não encetar este debate de qualquer tipo de reestruturação. Pois, porque cada país é um país, quer dizer, e cada país tem as suas especificidades próprias e os seus timings próprios. Portanto, também o governo português não preferiu, e até agora, apesar de haver esta posição de algumas figuras proeminentes na sociedade portuguesa, mas não passam de opiniões de cidadãos, quer dizer, quem manda no final de contas é o Governo. E o Governo não está para aí virado, pelo menos o que disse Passos Coelho, e o que tem demonstrado outros membros do Governo, é que não está para aí virado, de facto, para essa reestruturação. Mas eu não vejo mal nenhum ao mundo de haver uma proposta enquadrada no âmbito europeu e também respaldada um pouco pelo Banco Central Europeu, que junto daqueles, digamos, dos investidores, mais especuladores, que aproveitaram uma determinada situação política frágil portuguesa, uma situação financeira frágil, para vender no mercado, digamos, dinheiro a preços completamente insustentáveis, preços, eu diria até, neste contexto, e penso que não irei exagerar, taxas de agiota, não é? Porque, repara, hoje o Banco Central Europeu tem uma taxa fixa das operações a 0,25 e tem uma taxa de cedência permanente a 0,75, não faz absolutamente nenhum sentido que países que fazem, digamos que são membros do Banco Central Europeu, vão buscar financiamentos para as suas necessidades, digamos, de tesouraria, não só estruturais, vão buscar financiamentos a 5%, a 6% e quase a 7%. Temos na nossa dívida, temos esses valores. É evidente que em termos médios não tem nada a ver com isso. Agora temos, em termos marginais, temos essas taxas. Portanto, eu volto a sublinhar, eu acho que esta dívida, para mim, tenho quase a certeza que esta dívida, como está, é impagável e temos que arranjar, com certeza, naturalmente, alternativas. Dá-nos os 30 segundos para poder passar a palavra. Eu sobre a questão da insustentabilidade, portanto, todas as melhores análises que eu conheço, quer da União Europeia, quer do Fundo Monetário Internacional, quer os próprios modelos que são conhecidos no âmbito da teoria económica, não nos apontam para nenhuma insustentabilidade. Eu tenho aqui à minha frente um gráfico sobre as previsões da dívida pública, portanto, que se prevê que começará a descer já em 2014. Do ponto de vista, eu gostaria de referir que em 1995-96, os juros portugueses, os juros da dívida pública portuguesa representavam 5,6% do PIB. Neste momento representam 4,3%. Portanto, nenhuma análise económica credível que eu conheça
pode, portanto, apontar para a insustentabilidade da dívida pública portuguesa. Rogério Fernandes Ferreira, olhando aqui para este manifesto e numa altura que estamos a tentar concluir a 11ª avaliação e nos estão a exigir cortes permanentes de 2 mil milhões de euros, dá uma sensação que o cerco se começa a apertar para Portugal, porque estamos quase a sair do programa e 2 mil milhões será algo difícil de fazer passar aqui, pelo menos no crivo do Tribunal Constitucional. Pois é evidente que isto, aliás, não é um problema imediato, é um problema de médio e de longo prazo com o qual, aqui já foi dito, vamos conviver nos próximos anos. E é evidente que também ainda há algumas reformas estruturais, incluindo algumas previstas no próprio memorando, que não foram feitas. No mercado laboral, nomeadamente, e são algo difíceis de fazer passar. Mas há outras que poderão ser feitas e que, aliás, estão previstas no memorando. Eu volto a lembrar a questão dos municípios, onde é que estão as reformas, onde é que estão as fusões de municípios de que falam o memorando desde o início. Aliás, vejo com muita preocupação certo, estamos próximos de eleições, mas vejo com muita preocupação algumas afirmações de autarcas portugueses que voltam a falar, por exemplo, na questão da lei dos compromissos. Portanto, há muito ainda a fazer ao nível de reformas estruturais e acho que deve-se continuar por aí. E, obviamente, há outras soluções a nível até de receitas que provavelmente vão ser chamadas à baila de novo. Privatizações ainda? Além das privatizações, nós ainda há pouco falámos na necessidade, provavelmente, de diminuir o consumo. Não sei até que ponto qualquer dia não se volta a falar na questão da taxa social única, que é aqui outro problema que não... Isso é a coisa que os portugueses aprenderam, é que o plano B normalmente é pior que o plano A. Ou mesmo a questão do short tax do ministro Cadilho, que do meu ponto de vista era uma solução que podia e devia ser ponderada no seio de um consenso mais alargado, de facto, entre os partidos da governação. Portanto, Na prática estamos a falar de... Na prática estamos a falar de um imposto sobre o património, de taxa reduzida, aplicável generalizadamente a todas as pessoas singulares e destinado com destino para a amortização da dívida de imediato e precisamente para diminuir a dívida, não é? E aí sim com caráter temporário, não exatamente com caráter temporário. O problema é a temporalidade das medidas e o problema é a repetição das mesmas no futuro. Os portugueses já não acreditam que as coisas não se repitam e daí a necessidade que, aliás, aqui muito bem o Presidente da República tem insistido na necessidade de consenso nacional entre os partidos do arco governativo, com o qual estou absolutamente de acordo. Mário Caldeira Dias, olhando para esta questão do manifesto e considerar, nem que seja do ponto de vista político e da imagem de Portugal, considerar qualquer forma de reestruturação assim em praça pública, sem ser aquela que é negociada em Bruxelas, antes de se ter concluído ou feito ou iniciado sequer a reforma do Estado, fragiliza de alguma forma aquilo que pode ser o projeto para os próximos anos? Claro que tudo. Nós estamos mais dependentes do mercado do que gostaríamos, não é? Muitas vezes aquilo que dizemos ou fazemos tem esse tipo de implicação. Embora também acho que a reforma do Estado ainda está por provar que o sistema político português seja capaz de reformar o Estado, não é? Portanto, eu pessoalmente estou muito cético em relação à capacidade política portuguesa ou dos partidos para se entenderem para introduzir reformas profundas no Estado. Ainda quando mais esse tais 2 mil milhões, que eu também gostaria de fazer um pouco sobre isso, e não é surpresa nenhuma. Porquê? Porque o nosso déficit, que ainda está agora nos 4%, vai ter que chegar aos 2,5% para o ano. O que se falava em tempos, por causa dos tais 13 mil milhões de cortes que o Fundo Monetário tinha imposto, era ainda 3 mil milhões. Portanto, estes 2 mil milhões podem, eventualmente, já ter aí algumas contas relativas ao 1,3% crescimento do PIB que se espera. Mas sendo ainda certo, e também gostaria, em relação àquilo que o próprio Adelino Jesus disse, que é o seguinte, é que de facto é verdade, isso pode ser verdade, mas o financiamento dos 5% do PIB na altura também se fazia com uma base de um apoio que era o endividamento que o Estado ia procedendo. Ora, esse tipo de endividamento, sobretudo naquilo que constitui a dívida excessiva, vai ter que ser paga com excedentes do saldo primário. Embora ele já seja ligeirissimamente positivo, os excedentes do saldo primário vão ter que crescer muito, ou seja, a diferença entre receitas e despesas do Estado, para que a parte da dívida excedida possa Daí a minha pergunta relativamente à reforma do Estado. Sim, portanto, essa reforma é inevitável, ou seja, pode ser inevitável, ou devia ser inevitável, agora depende da maneira como vai ser feita, se é na mesma cortes, ou simplesmente se espera que o crescimento económico gere uma receita fiscal maior.
Agora, o que é verdade é que o resultado tem que ser um crescimento dos excedentes primários para que essa dívida possa... Portanto, as condições agora também não são relativamente diferentes daquelas que foram no passado, porque a folga em termos de endividamento é menor. É óbvio que os cortes na despesa exigem a tal reforma, não é? Mas uma reforma profunda, quer dizer, mas isso pode ser feito apenas para contenção, para o crescimento da receita. Era óbvio que a forma mais correta era essa tal reforma do Estado, mas eu, sinceramente, estou para ver quem é que um dia será capaz de a fazer. Não é? Meus senhores, muito obrigada, desejo-vos um bom fim de semana. O Conselho Consultivo fica por aqui. Um bom fim de semana.